Muito bem, então, mais um episódio da sua rádio web, Rádio Hermínio Sabal, a sua rádio web preferida de todas as noites. Bora então para mais um vídeo. Seguinte, muito cuidado ao aceitar trabalhos paliativos que você realmente só quer porque está precisando muito, mas muito cuidado em se entrar numa zona de conforto e não sair mais, perpetuar nessa função. Por que eu digo isso? Um amigo meu uma vez trabalhava numa ele trabalhava numa empresa, trabalhava no administrativo de uma empresa, não sei se era financeiro, não sei se era comercial. E aí deu que ficou desempregado, o saláriozinho dele estava melhor, era melhor, tal, tava com dificuldade de achar alguma coisa com o mesmo salário aqui na região. E aí ele foi trabalhar num posto de gasolina como caixa. Tava precisando, tal, caixa de posto de gasolina, perto do que ele fazia, ele considerava, claro, um emprego menor, não sejamos hipócritas, né? É um emprego que ele não tinha orgulho, tinha já uma função, trabalhava de crachá, de segunda a sexta, conhecia todo mundo, ia de carro até o estacionamento da empresa, batia o cartão, acho que nem batia o cartão, resenhava com todo mundo, conhecia a gerência e crise na empresa, aquele negócio todo, vamos conversar, redução de custo e você está demitido. Procurou bastante tempo alguma coisa na área, na função, um salário parecido e não conseguiu. E aí apareceu a oportunidade de ele trabalhar como caixa numa conveniência de um posto de rede aqui da região. Cara, isso deve ter aí uns 15 anos para mais que isso aconteceu. E eu fui abastecer meu carro esses dias num posto aí qualquer e ele tava nesse posto trabalhando ainda de caixa. Aí conversando daqui, conversando de lá, ele disse pra mim que era para ficar só um paliativo, não, deixou alguns currículos, não apareceu nada. E aí o posto, querendo ou não, dá um salário até relativamente bom. Já contei essa história quando eu trabalhava em subemprego. O melhor salário que eu tive na época foi trabalhando de frentista de posto. Que naquela época a gente lavava muito carro, ganhava gorjeta de lavação, hoje não tem mais. Tinha que trabalhar em pé, não podia sentar, diferente de hoje. E o salário tinha umas periculosidades, assim, tinha insalubridade, periculosidade, tinha gorjeta, tinha mais algumas coisinhas lá, então do subemprego era um salário bom, assim. Muita gente acha que frentista às vezes é mais ferrado, não sei como é que tá hoje o salário de frentista, mas naquela época tinha muito preconceito com o trabalho, mas se tu for comparar com outras funções de subemprego, mercado, estoquista, repositor, entregador de bujão de gás, de material de construção, atendente de loja e tal, de materiais elétricos, o frentista ganhava melhor. Mas era uma merda, porque também tinha que trabalhar final de semana direto, era 6-1, folgava dia de semana. E ele foi trabalhar nesse posto. E aí ficou muito tempo. E aí trabalhou muito bem, que é um cara que já tinha já um estudo, é um cara que tinha já um intelecto legal, bacana, bom de papo, bom de aparência. E aí o patrão gostou do trampo dele, e aí quando ele pensava em sair, o patrão ia melhorava mais aqui um dinheiro aqui, mais um 100 pila lá, mais um 150. Ele foi ficando, foi se acostumando com o posto, com a rotina, com os clientes. Trabalhava na conveniência, teve ficou muito próximo ao do patrão, o patrão é da cidade, não é posto de rede que só tem gerente, não, o patrão é da cidade, é dono do posto. Escolheu o horário que trabalhava dos turnos, né? Escolheu o turno um, que largava as duas, se acostumou a trabalhar até as 2 horas, depois tinha o tempo livre aí para fazer algumas voltas. Tinha uma folga, as folgas eram 6 por 1, mas ele tinha algumas regalias que os outros não tinham. Meio que ficou gerente da conveniência, entendeu? Era caixa normal, mas ganhava mais, tinha umas regalias e as contagens de estoque era com ele, os recebimentos de mercadorias geralmente era com ele, vinha de manhã, ia no escritório levar algumas notas, buscava, tinha assim umas paradas. E acabou se acostumando com isso. E foi ficando, foi ficando, foi ficando, quando um belo dia, depois de 2, 3 anos, aí pensou em sair do posto, tentou procurar outros trabalhos, não encontrava mais nada. Tudo muito parecido, tudo muito 6 por 1, tudo muito no final de semana, tudo muito também nos empregos que não tinha nem assim a vantagem de trabalhar no segunda a sexta. Era só atacadão, Avan, mercado, sabe esses negócios assim? E quando ele conseguia alguma coisa para trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda até sábado, meio-dia, num comércio, era já menos do que ele estava acostumado a ganhar. Porque o salário dele era melhor do que o salário dos outros caixas de conveniência. E aí, pá, um belo dia saiu. Tentou procurar emprego, não conseguiu. Pegou no outro posto de caixa. Ficou mais um ano lá, não, eu vou ficar aqui por um tempo, é um paliativo, tem as contas, né? Tô com a minha, tenho bastante coisa para pagar, tenho as minhas responsabilidades.
Procurou emprego, não conseguiu, ia pra outro posto. Enfim, cara, o currículo dele, os 3 últimos empregos já tava só posto, conveniência. E isso é perigoso. Eu já trabalhei uma vez de frentista, eu fiquei desempregado numa época, tal, meio chateado. Um amigo meu que trabalhava num posto aí pertinho de casa, 2 quarteirões. Já contei essa história em outros vídeos pra quem é mais antigo do canal, coisa de alguns meses atrás. E chegou um amigo meu, olha, quer trabalhar lá? Tem vaga pra trabalhar de frentista, mas é tranquilo, é de boa. Ah, então vamos lá então, vamos ver qual é que é. Eu trabalhava numa fábrica, trabalhava num galpão. Entrava de manhã e só saía. Entrava às 2 da tarde e só saía à noite. Trabalhava final de semana também. Só que era um galpão. O refeitório era dentro da empresa, então nem pra rua tu ia pra tomar café, pra almoçar. Tu almoçava no refeitório e do refeitório tu voltava pra fábrica, tu não via o dia. No posto, cheguei lá, posto de esquina, pertinho da minha casa. Abastecia de boa, lavava carro o dia inteiro, aspirava, botava tapete, secava, preteador. Ganhava bastante gorjeta, a gorjeta que eu ganhava eu ia pra casa. Tipo, 3, 4, 5, 10 reais que eu ganhava naquela época. Faz bastante tempo, 2 pila tu enchia uma garrafa pet daquela. Então gasolina naquela época acho que era 2 reais, um e pouco. Então eu ia pra casa todo dia com aqueles duas garrafinhas pet, que eu convertia a minha gorjeta, convertia em gasolina. Ia pra casa com 2 sacolinhas daquela de mercado, chegava em casa, gut, abastecia o Corsinha, meu Corsinha Super 97. 4 portas, verde musgo. E aí, pá, no outro dia mesma coisa. Eu chegava na minha folga no final de semana, que mesmo eu trabalhando no outro dia, mas eu trabalhava até às 10. Então eu ia pra casa da mulher ali, na época da minha namorada, a gente dava uma voltinha e tal. Eu já ia com o tanque pela metade, acima da metade. Chegava no outro dia, tinha que trabalhar tal, gorjeta aqui, de uma gorjeta aqui, bardalzinho, tampinha, eles davam R$ 1 na tampinha do bardal tal. Mais gorjetinha de abastecimento, de lavação de carro tal. Porra, tinha um saláriozinho que não era ruim, em cima do subemprego, tinha periculosidade. Ganhavam já um valor legal, tinha mais uma hora extra lá, não sei das quantas, lá do 100% do domingo e não sei o quê. Aí sempre tinha lá um carnavalesco, alguém que adorava um carnaval, que adorava um rodeio, que adorava uma festa, que adorava uma porcada, uma galinhada, uma feijoada. E sempre que ele queria ir, ele comprava a folga de alguém que ia trabalhar, igual uns desesperado. E naquela época, pô, era 50 pau se vendia uma folga no final de semana. E era concorrido, cara. Quando tinha, o cara ficava quase doido. Não, 50 é muito, irmão. 50, 60 é muito, não sei o quê. Não, então beleza, então eu vou folgar. E ele ficava doido, queria ir. Gostava de sair, gostava de balada, gostava desses eventos de som. E aí ele comprava direto. Então aí vendia, não tinha problema. Vendia minha folga e ganhava mais um cenzão aqui, mais um cinquentão lá. Então fazia assim, tava confortável trabalhar no posto. Mas um dia eu pensei comigo, cara, isso aqui não é futuro, não vai me levar a lugar nenhum, tá agradável, trabalho na rua, no sol, tu vê o movimento passando, tu vê a vizinhança me abastecendo, brinca com um, brinca com outro, tal. Eu sou um cara da resenha também, tranquilo, então tava até de boa. Mas é o perigo isso. Tava confortável pra mim. E aí eu peguei e, cara, fui demitido, pedi demissão, me enrosquei com alguém lá, me desentendi, enfim, saí de lá. E não procurei mais posto de gasolina pra trabalhar. Poderia ficar desempregado, poderia trabalhar até por menos. Mas pra posto eu não queria mais, porque eu pensei comigo, cara, trabalhei nesse posto aí, daqui a pouco eu fico conhecido como um cara que trabalha em posto. Aí vai ver um currículo teu, último trabalho, posto. Penúltimo trabalho, posto. Antepenúltimo trabalho, posto. Acabou-se. Só vai querer trabalho de frentista. Quem é que não conhece uma galera aí que trabalha de frentista aí que tu vê desde há muitos anos sempre trabalhando em posto? Tu muda o posto, mas tá lá os caras trabalhando. Vamos supor, tu pega ali 30 frentista, caixas, conveniências, né, da cidade, são sempre os mesmos, né? Eles mudam de imposto, mas tu tá sempre encontrando as mesmas pessoas nos postos diferentes. É que nem técnico de time de futebol no Brasil. Tem aqueles 20, 30 técnicos lá, são sempre os mesmos, fica aquela dança de cadeira, mas eles estão sempre treinando futebol. Uma hora estão no time de ponta, uma hora estão lá na Série B, uma hora estão lá no time brigando para não cair, mas é sempre aqueles. Lembra? Era Abel, agora que mudou um pouco, né? Era Abel, Luxemburgo, Joel Santana, Cuca, sempre aquela galerinha, Evaristo, Jair Pereira, era sempre aquela galerinha, lembra? E agora a safra mudou um pouco, mas na minha época então, era sempre aquela galerinha. Os frentistas, os caixas, os mesmos. Então eu não queria entrar nesse ciclo aí também. Né, me perpetuar só em imposto de gasolina. Nada contra a profissão é digna, como eu disse, ganha bem, é confortável. Mas a gente quer algo mais, né? Sair um pouco também daquele turno, era uma folga por semana. Sempre tinha alguém que faltava no verão, sempre tinha alguém que faltava numa data no final de semana. Os malandros caiu de moto sempre no final de semana, ficavam doentes sempre no final de semana e tu tinha que estar desligando teu celular porque o posto ligava direto.
Vem trabalhar porque estamos precisando, né? Ah, não tô em Tubarão, tô na praia, tô viajando. Tinha que esconder dentro de casa, que volta e meia, eles vinham de moto te chamar em casa. Porque era pertinho, né? E todo mundo sabia onde todo mundo morava. Tinha que se esconder embaixo da cama, às vezes na folga, pra dizer que não tá. Senão eles iam te ligar pra te vir trabalhar. Então era um saco isso. Então eu botei na minha cabeça, não quero mais trabalhar em posto de gasolina. Então, depois eu consegui trabalho numa indústria e tal, voltei a fazer o que eu fazia antes do posto. Mas tu trabalhar onde tu não quer trabalhar? Ah, eu vou trabalhar, tô precisando, cara, tenho minhas contas, não consegui trabalho no que eu queria, vou baixar a régua e vou agora pegar o que aparecer. Aí tu vai pegar ali um atacadão, beleza? Vai pegar de fiscal de caixa, vai pegar de repositor, vai pegar ali de, enfim, de segurança, vai pegar de operador de caixa, vai pegar de estoquista, na padaria, no açougue, no hortifruti, enfim. E tu vai ter uma resistência, tu vai ficar meio assim no começo. Daqui a pouco tu te acostuma, 2, 3, 4 meses, cara, tu te acostuma com aquilo, com o ecossistema, com as conversas, com a rádio peão, com a resenha da entrada, com o café bom que eles dão, porque o mercado geralmente dá um café bom, com isso, com aquilo, com o VRzinho que vão te dar. Tu te acostuma daqui a pouco com a escala 6x1, com trabalhar no final de semana, com as coisas, com aquela falsa sensação que tu vai ser promovido a filho do dono, que tu vai ser um fiscal não sei o que número 2, que tu vai sair do hortifruti e vai virar um gerente de hortifruti, que tu vai ser um auxiliar de açougueiro para ser um açougueiro e tal. Tu fica naquela, né? Daqui a pouco tu tá ali, sai de um atacadão pro mercado pro outro, mercado pro outro, daqui a pouco tu vai te perpetuar no mercado. Como eu disse, não tem problema nenhum. Se a pessoa gosta, tá tudo bem, paga as contas, é honesto, eu não teria vergonha nenhuma se um dia meu filho trabalhasse em mercado. Sinceramente, eu não teria. Trabalhador, honesto, vai lá, bota o uniforme, vai trabalhar, né? E claro que se ele quiser melhorar de trabalho, ele vai correr atrás, mas muito melhor ver um filho trabalhando aí, empacotando sacola em mercado, do que ver um filho aí na vagabundagem aí, o dia inteiro com skate na mão em pista, dia de semana, fazendo arruaça aí, andando de moto igual um doido. Deus, cara, quem me dera se meu filho um dia também pudesse pegar esses empregos de começo que nem eu fui a vida toda, e fosse depois um homem de bem, né? Que valorizasse o dinheiro, o tempo, o trabalho árduo. Então é isso. Então muito cuidado ao tu pegar um trabalho paliativo, um quebra-galho, uma emergência, porque não entra na zona de conforto com esses trabalhos, não entra. Porque esse tipo de trabalho às vezes tu pode te perpetuar nele, tu pode te acostumar, tu pode entrar numa zona de conforto e aí nunca mais tu sai. Então, sempre que tu sair, tu tem uma função, tu é técnico de segurança do trabalho e de repente tu ganhava lá 4, 5, 6, 7, uma empresa que tu estava há bastante tempo e tu fosse demitido, tu já tem uma idade e tu não tava encontrando algo parecido, algo compatível com aquilo, cara, e tu vai quebrar um galho e vai trabalhar de um atacadão, tu vai trabalhar numa fábrica fazendo serviço, sei lá, de peão, de chão de fábrica, beleza, tem que pagar as contas, é obrigado, eu iria também sem problema nenhum, mas sempre procurando sair. Sempre olhando vaga de emprego, sempre com os contatos, sempre. Aparecia uma oportunidade, aparecia alguma coisa, opa, vou pra lá. Nem que seja pra ganhar de igual pra menos, mas vou pra lá, porque lá eu tenho mais chance. Lá tá, eu consigo migrar pra minha profissão que é técnico de segurança do trabalho. Lá tem técnico de segurança do trabalho. Lá tem possibilidade, entendeu? E tu vai. E não fica muito tempo não. Fica uma vez só, tenta uma vez só, faz de tudo pra te tentar uma vez só. Ah, beleza, eu vou me rebaixar, eu vou descer um degrau, vou pegar esse salário, vou trabalhar nesse local, mas vai ser uma vez só. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um técnico, eu tenho que fazer um curso online, eu tenho que fazer ali um técnico num Senai, numa Microwins, não sei o que, beleza. Eu quero ser barbeiro, eu quero abrir meu negócio próprio, eu quero comprar um carro e fazer frete igual o Hermínio faz, eu quero, sei lá, tu quer sair, beleza. Então a hora que tu sair que é pra não voltar mais, foi uma vez só, entendeu? Então essa é só uma dica que eu dou, uma sugestão que eu dou, uma orientação que eu dou, nada demais. Tá bom, gente? Comenta aí se algum dia tu já aconteceu contigo, se tu já teve que te rebaixar e realmente ir para um trabalho que realmente era inferior àquilo que tu fazia, com salário inferior àquilo que tu fazia. Se tu conhece alguém ou se tu já aconteceu contigo, de tu ficar e ficar igual Maria Movedice e ter dificuldade de sair, ou nunca saiu disso, ou saiu rapidinho para não voltar mais. Tu tá entendendo o que eu quis dizer? Diga para mim. Então me conta aí, por favor. Qual é a tua história em relação a isso, a trabalhos paliativos? E esse conhecido meu, eu não vou dizer amigo é uma palavra muito forte. Eu trabalhei com ele já uma vez e desde então, faz muitos anos, cara, ele tá sempre em posto de gasolina, um cara tão inteligente, um cara que fala inglês, cara, um cara que é músico, um cara que... não vou entrar muito em detalhes porque senão quem for da minha cidade meio que vai vincular a pessoa, fica meio chato. Mas é um cara inteligente, eu era o burrão, tá ligado? Eu sou o cara burro. Ele é um cara culto, um cara bem informado, um cara tranquilo, um cara pacato, um cara calmo.
Tu assim, cara, esse cara, porra, tá até hoje trabalhando em posto de gasolina, cara. Porque ele foi num, depois foi no outro, depois foi no outro, aí ele recebeu um aumentinho, aí teve uma falsa sensação de promoção, e aí quando viu já tava com a areia no pescoço. E é bem provável agora que vai ficar, ele já deve ter a minha idade, uns 40 e poucos também, vai se aposentar em posto de gasolina, um cara que tinha um potencial para fazer outras coisas, sabe? Do que do que simplesmente ficar me cobrando. Como eu disse, é trabalho honesto, paga bem, paga legal, não paga mal, e não teria problema nenhum em trabalhar uma vez, mas não é aquilo que eu queria, entendeu? Eu tenho certeza que não é aquilo que ele queria. Mas ele não conseguiu, desistiu de procurar, ficou cômodo, não foi atrás, não melhorou o currículo, não fez nenhum curso extra, enfim, ficou confortável com aquilo ali. E se foi do gosto dele também, tá tudo bem, entendeu? É só uma coisa minha mesmo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que tu pensa sobre isso. Sobre trabalhar, esse conforto de trabalhar em algum lugar e depois ficar preso nele. Ou montar um histórico desse tipo de emprego no teu currículo. Tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Sua rádio web de todas as noites. Rádio Hermínio Sabala. Comenta aqui para nos ajudar. Johnny Design, Johnny Correia, é o meu parceiro que faz todas as minhas artes, minhas thumbs, meus Instagram, tudo que eu falo todo dia. É o Johnny quem faz, dá uma moral pro Johnny, chama ele e contrata. E o Jailson contador também, principalmente em época aí de declaração de imposto de renda, é muito importante, tá? Contatinho dos dois aonde? Sempre aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. O meu Instagram, bota aí Hermínio Sabex. Valeu!